Fala, meus alunos, vamos resolver aqui o nosso simulado de penal, onde eu trouxe 10 questões. Trouxe questões das últimas questões cobradas pelo CESP no ano de 2020, durante os seus concursos realizados. Prestem muita atenção nesses tópicos, são tópicos importantes para a tua prova, tá certo? Nós iremos passar, nós iremos fazer mapas mentais e nós iremos ensinar como resolver essa questão para quando você se deparar com essa questão na prova, você não sinta dificuldade. Tá certo? Então, sem mais delongas, só aviso que quem não resolveu o simulado, quem está estudando Direito Penal, o simulado está disponível no link da descrição do vídeo. Primeiro, tentem resolver e depois analisem a correção e anote os bizus, ok? Vai ser bem rápido, bem simples, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições gerais. Então, você vai julgar o item certo ou errado. A revogação do crime de atentado violento ao pudor não configurou abolitio criminis, pois houve continuidade típico-normativa do fato criminoso. Pessoal, eu queria explicar para vocês o que é continuidade normativo-típica ou continuidade típico-normativa para que a gente possa resolver essa questão. Entenda. Se um ato, o que seria continuidade típico-normativa? Se um ato é previsto na lei A, por exemplo, esse ato está aqui, e esse ato ele for revogado, ou seja, pela conveniência e oportunidade, esse ato foi revogado, né? Então, esse ato aqui foi revogado na lei A. Só que, na verdade, esse ato, essa previsão não foi abolido como crime, tá certo? Não foi abolido. O que aconteceu? Tiraram ela daqui e colocaram em uma outra tipificação. Por exemplo, uma tipificação prevista na lei B. Então, eu não posso dizer que ocorreu um abolitio criminis, ou seja, não aboliu o crime. Na verdade, um crime que era previsto aqui nesse artigo, então nessa lei, ele foi tirado e foi colocado em uma outra lei, mas continua sendo crime. Não ocorreu a abolição do crime, daquele fato, tá certo? Por isso que a gente diz que deu uma continuidade, ou seja, continuou, só que ele continuou em uma outra norma, tá certo? Então, a gente não pode confundir que isso não é, na verdade, um abolitio criminis. O que é abolitio criminis? É quando você aboliu o crime, tá certo? Um exemplo clássico é a questão do artigo 214, que vai tratar do atentado violento ao pudor, né? Que tratava dos atos libidinosos. Esse artigo ele foi revogado e ele foi incluído dentro do crime de estupro, previsto no artigo 213. Tá certo? Então, continua sendo punida a questão dos atos libidinosos, tá certo? Praticar atos libidinosos, só que ele foi incluído dentro do estupro, em relação a constranger a vítima, né, mediante violência ou grave ameaça, a questão da conjunção carnal, tá bom? Então, o nome disso é continuidade típico-normativa, ok? Olha aqui um exemplo. O artigo 214 falava o seguinte: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar, que com ele se pratique, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, ou seja, é um ato diferente de conjunção carnal. Aí ele pegou essa parte aqui, ó, ele pegou simplesmente essa parte aqui, ó, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, e incluiu aqui, ó, dentro do 213, ó. Tá vendo? Incluiu aqui dentro. Ou seja, ele não deixou de ser crime. Na verdade, isso aqui foi revogado e foi incluído aqui dentro do trecho do 213. Aí tudo é estupro, tá? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, até a conjunção carnal, ou praticar ou permitir com quem ele se pratique aquele ato libidinoso, tá bom? Então a gente vai responder a nossa questão. A revogação do crime de atentado violento ao pudor não configurou abolitio criminis. Nós vimos realmente que não configura abolitio criminis, pois houve continuidade típica normativa do fato criminoso, questão correta. Realmente ocorreu a continuidade típica normativa, só que a gente não pode dizer que ocorreu o abolitio criminis, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Segunda questão. O erro relativo à existência de uma causa de exclusão de licitude consiste em uma discriminante putativa por erro de proibição. Pessoal, antes da gente resolver essa questão, a gente vai ter uma mega aula aqui de erro de proibição versus o erro de tipo, tá? Vamos lá. Meus alunos, erro de tipo versus erro de proibição. Professor, o que é um erro de tipo? Primeiro,
O erro de tipo é quando ocorre um equívoco, tá certo? Um equívoco em relação ao crime. Por exemplo, você vai roubar uma bolsa. Na verdade, você entra no supermercado. Você vê uma bolsa igual a sua em cima da prateleira. Aí você vai lá e coloca aquela outra, a sua bolsa igual do lado. Tá certo? Quando você vai embora, você, na verdade, pega a outra bolsa, achando que é a sua e vai-se embora. Ou seja, ocorreu o quê? Um equívoco. Mas, na verdade, você estaria praticando crime de furto. Você está subtraindo coisa alheia. Né? Então, só que, na verdade, você está em erro. Não foi a sua intenção furtar aquela bolsa. Então, a gente vai tratar do erro de tipo, onde ele vai excluir, né, o fato típico, consequentemente, não vai haver crime. Só que nós temos que entender que o erro de tipo ele tem duas formas. Ele é excusável, ou seja, quando é inevitável, tá certo? Ou seja, existe uma possibilidade de desculpa, ele é desculpável. Ou seja, se ele for excusável, ele vai excluir tanto o dolo quanto a culpa. Ou seja, não vai haver crime, tá? Porque vai excluir quem? O fato típico. Agora, se ele for inexcusável, ou seja, dava para evitar, ou seja, não tem condição de eu desculpar por total, ou seja, dava para ele ter uma noção, uma certa consciência para evitar aquilo, na verdade vai excluir o dolo, né? O dolo. Só que se o crime que ele praticou prevê a modalidade culposa, só se for previsto na lei, né? Aí ele pode responder na modalidade culposa. Entendeu? Então o que é que a gente pode concluir? O erro de tipo ele sempre vai excluir quem? O dolo. Se na lei, logicamente, se ele for inexcusável, for evitável, se na lei prevê que é punido na forma culposa, então ele pode ser punido na sua forma culposa, tá certo? Então, o erro de tipo ele vai excluir o fato típico e, logicamente, não vai haver o crime, ok? Então, só relembrando, o erro de tipo é um equívoco, Se ele for excusável, inevitável, ele exclui quem? O dolo e a culpa, os dois. Ou seja, não haverá crime. Se ele for evitável, ou seja, se ele for inexcusável, ele exclui o dolo. Só que se a lei prevê a forma culposa daquele crime, ele vai responder na sua forma culposa. Ok? Então vamos lá. Esse exemplo da bolsa, a gente pode analisar. Por exemplo, pegar a bolsa por engano, como eu coloquei aqui. Existe furto culposo? Não. Então vamos supor, se ele colocou a bolsa aqui em cima, e colocar a outra igualzinha aqui em cima. Na hora que ele foi embora, ele pegou a outra por engano. Ele teve a intenção? Não. Então, logicamente, ocorreu um erro de tipo. Vai excluir o fato típico. Ele não teve o dolo de praticar aquele crime. Só que, na verdade, se fosse evitável, sempre excluía o dolo. Ele não tinha intenção, agora dava para evitar. Só que essa questão de dar para evitar, se aquela situação acontecesse, a gente vai analisar a relação ao crime, se ele é previsto da forma culposa ou não. Por exemplo, como o furto não tem forma culposa, então ele não vai responder por nada. Ou seja, não vai haver o crime. Tá certo? Então vai depender se a lei prevê a sua forma culposa. Então anotem esse mapa mental aqui para vocês. Então tá aqui. Um exemplo para vocês não esquecer é a questão de pegar a bolsa por engano. Ocorreu um equívoco. Olha aqui um exemplo também. João viajará para uma cidade vizinha. Francisco, seu vizinho corintiano, pede a ele para que leve alguns sacos de farinha de trigo para a sua avó. Olha aí, ó, que mora na cidade vizinha. João, gente boa, aceita o pedido. No entanto, não se trata de farinha, mas de cocaína. Nossa senhora, que cara fuleiragem, né? Pois é. Aí a primeira perguntinha. O João tinha a intenção de levar aquele saco de cocaína? Não. Ele levou achando que era o quê? Que era farinha. Tá certo? Então ele não teve a intenção. Ocorreu um equívoco. Ele não sabia, ele não tinha intenção. Não tem a questão do elemento constitutivo do crime. Tá certo? Então, se ele não sabia, foi um equívoco, foi um erro, porque o crime é o quê? A questão de quê? Do tráfico de drogas. Né? Entre cidades, foi a questão do tráfico de drogas. Então, a questão da substância, do entorpecente, é que caracteriza a questão do tráfico de drogas, e não a farinha. Então, na verdade, o João, se ele tivesse a consciência, ele soubesse que seria cocaína e ele continuasse levando, aí sim. Aí não tem erro não. Tá? Aí ele quis fazer, então já era. Vai responder aí pelo tráfico. Beleza?
Então, o que é que vai acontecer? Pode até ser uma mula, né? João, ocorreu um erro de tipo. Aí a gente vai analisar a pequena situação agora. Se for inevitável, ou seja, excusável, logicamente exclui o dolo, exclui a culpa, de acordo com o nosso mapa aqui, ó. Se for excusável. Tá certo? Ou seja, exclui o fato típico e não vai haver crime. Se for evitável, exclui o dolo também. Ele não tem intenção de levar. Mas a gente vai analisar se existe a forma culposa no crime. Vamos analisar. Existe tráfico de droga, o artigo 33 na sua forma culposa? Não. Só existe um crime culposo na questão da lei de drogas, que é a questão da prescrição médica. Beleza? Na sua forma culposa. O restante não tem forma culposa, só tem forma dolosa. Ok? Então, nesse caso, ele está incorrendo em um erro de tipo. Tá bom? Um erro de tipo. Então, o transporte de droga configura o crime de tráfico. Mas João desconhece a elementar da droga. Ele não sabia que tinha droga ali dentro. Então, ele está incorrendo em um erro de tipo. Tá bom? Na tipificação. Por isso que o nome é tipo. Na tipificação da lei. É a questão de portar, transportar, né, a substância. Ok? Na verdade, ele não estava transportando a substância. Ele transportava farinha. Vamos aqui estudar o erro de proibição, que a gente não pode confundir o erro de proibição com o erro de tipo. O erro de proibição, diferentemente do erro de tipo, é quando o autor ele desconhece a ilicitude daquele fato. Ele acha que é, na verdade, que é lícito, só que existe ausência de conhecimento da ilicitude, ou seja, ele acha que não é errado, entendeu? Sendo que, na verdade, é. Entendeu? Então, vamos lá. Mesma situação. Se o erro for excusável, ou seja, se dá para evitar esse erro, diferentemente do erro do tipo, se for inevitável, na verdade, o autor ele vai ser isento de pena. Tá certo? Ele vai ser isento de pena. Por quê? Para ser crime, tem que obedecer os 3 fatores. Tem que ser um fato típico, tem que ser um fato ilícito e tem que ser um fato culpável. Quando ele é isento de pena, na verdade, no erro de proibição, existe a questão da potencial consciência da ilicitude. Ou seja, ele não tinha consciência que aquilo era errado. Então, na verdade, esse fator vai estar dentro da culpabilidade. Então, na verdade, vai excluir o quê? A culpabilidade. Vai ser isento de pena, exclui o terceiro elemento. Tá bom? Em relação à potencial consciência da ilicitude que ele não teve. Então, ocorreu em um erro de proibição. Se for inevitável, é isento de pena. Se for inexcusável ou também evitável, na verdade, ele vai responder, mas com uma redução de pena. Tá certo? Nesse erro que ele cometeu. Tá certo? Por exemplo, professor, me dá um exemplo. A questão do holandês, que lá é permitida, a questão da maconha, vem para o Brasil achando que aqui também é permitido. Ou seja, existe ausência de conhecimento da ilicitude. Então, aquele holandês, ele vem para cá com uma certa quantidade de maconha. Ele achava que era permitido. Ou seja, aí você vai analisar. Dava para evitar? Ou era inevitável aquela situação, aquele caso concreto? Aí você vai analisar. Se era inevitável que ele realmente conhecesse aquela situação, que era crime, então ele é isento de pena. Tá certo? Ele não sabia, não tinha como ele saber. Isento de pena, vai excluir a culpabilidade. Agora, se era evitável, tá certo? Dava para ele ter uma noção, uma certa consciência que aquilo era crime aqui, na verdade ele vai responder, tá certo? Mas com uma redução de pena de 1/6 a 1/3, tá bom? Então vocês não podem confundir o erro de tipo com o erro de proibição, tá? Eu queria falar para vocês também em relação à questão do erro de proibição indireto, também relacionado com a discriminante putativa. Professor, o que seria esse erro de proibição indiretamente? É quando o autor ele pratica um ato, né, um ato ilícito, mas ele pratica acreditando que ele vai estar amparado em uma excludente de ilicitude. Tá certo? Ele acha que vai estar amparado em uma excludente de ilicitude. Beleza? Então, isso se chama o erro de proibição indireto. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, para vocês, do erro de proibição e do erro de proibição indireto. Como é que fica aqui, professor? Vamos lá. Holandês
habituado a consumir maconha no seu país de origem, acredita ser possível utilizar a mesma droga no Brasil. Olha aí. Ele acredita. Existe uma ausência do conhecimento da ilicitude do fato, equivocando-se quanto ao caráter proibido da sua conduta. Então, nesse caso, a gente vai estar diante de um erro de proibição. Né? Um erro de proibição. Ele não sabia que era proibido. Só que você vai ter que analisar. Se for inevitável, isento de pena. Se for evitável, ocorre uma redução de pena. Entendeu? Esse exemplo aqui, ó, por exemplo, do erro de proibição indireto, da discriminante putativa. Traído por sua mulher, né, o A traído por sua mulher, acredita estar autorizado a matá-la. O A foi traído pela sua mulher. Então, ele acredita que está autorizado a matá-la. Ele acredita que ele vai praticar aquele homicídio achando que vai estar parado numa excludente de ilicitude, né? Para matar. Então, para defender a questão da honra ferida dele. Por quê? Porque ele foi traído. Ele acha que vai ser, né, autorizado a matar, só que, na verdade, ele desconhece a situação. Então, na verdade, é uma espécie de erro de proibição. Ele não sabia que aquilo era proibido, mas ele achava que, matando ela, ele seria excluído da solicitude, né? Por quê? Para defender a sua honra ferida. Entendeu? Então, nesse caso, é o que a gente chama de discriminante putativa, né? Aqui como o erro de proibição indireto. Tá? Indireto. Então, tá aí. Erro de proibição indireto também você vai relacionar com o termo discriminante putativa. Então, só para a gente não esquecer, o erro de proibição indireta, pessoal, ele acredita que ele está amparado em uma excludente de ilicitude. Tá bom? É aquela situação aquele pai, não é? Que a filha sai sem permissão escondida à noite, ele não deixa ela sair. Quando ela volta pelos fundos, ele acha que é um bandido e ele vai lá e mata achando que vai estar amparado aí numa excludente de ilicitude. Tá certo? Então ocorreu um erro aí. Tá certo? Então, ele vai responder sim. Beleza? Só que, o que é que acontece? O que é que acontece? Professor, esse erro de proibição ele vai acontecer nos mesmos moldes do erro de proibição. Ou seja, você vai analisar se era inevitável ou se era evitável. Tá certo? Se dava para evitar, ele vai responder com a redução de pena. Se era inevitável aquela situação, então ele vai ser isento de pena. Tá certo? Então, o erro de proibição, ele pratica aquele ato achando que vai estar amparado com uma causa de excludente de ilicitude, só que, na verdade, ele não está. Beleza? Então, cuidado com isso aí. Você aplica nos mesmos moldes aqui, ó, se for excusável e se for inexcusável. Tá bom? Então, aplica-se as mesmas situações aqui para cima no erro de proibição indireta. Então, vamos aqui na nossa questão resolver, não é? Vamos aqui voltar na nossa questão. O erro relativo à existência de uma causa de exclusão de ilicitude. Ó, um erro relativo à existência de uma causa de exclusão. Já remete a tu pensar em quê? Que é um erro de proibição indireto. Não é? Ó, tá vendo como fica fácil depois que você estuda a teoria? Então vamos lá. O erro relativo à existência de uma causa de exclusão de ilicitude consiste na discriminante putativa por erro de proibição. Perfeito. Tá vendo como fica mais fácil a gente ler depois que a gente estudou? Nesse caso, se inexcusável. Ora, se é um erro de proibição, se for inexcusável, ou seja, dava para evitar, então ocorre o quê? Uma redução de pena. Não é isso? Ocorre uma redução de pena. Vamos ver o que é que ele diz. Afasta-se o dolo. Não, pessoal. Essa questão de afastar o dolo, né, a culpa, está relacionada ao erro de tipo. Tá vendo? Então, questão errada. Tá bom? Erro de tipo. Na verdade, ele está falando da discriminante putativa, então ele está falando do erro de proibição indireto. Tá certo? Aí, se ele for inexcusável, redução de pena. Se ele for excusável, se for inevitável, a gente vai estar trabalhando com
a questão da isenção de pena. Tá bom? Então, vamos lá. Terceira questão. Não cabe a incidência de erro de tipo nos crimes comissivos espúrios, né? Crimes omissivos espúrios. Cara, quando você pega esses termos nas provas, você nossa, que termo é esse, cara? Essa questão, porra, meu Deus do céu, que eu nunca vi esse termo na minha vida. Vai ficar fácil. Vamos estudar a teoria, depois a gente volta e resolve a questão. Beleza? Então vamos lá. Não cabe incidência de erro de tipo nos crimes omissivos espúrios, em face do dever de agir para evitar o resultado, levando-se em conta a relação de normalidade ou perigo do caso concreto. Vamos lá. Pessoal, primeiramente, o que é crime omissivo impróprio? Que é a mesma coisa chamada de crimes comissivos por omissão. Tem a ver com a omissão. Nós temos duas separações. Nós temos os crimes omissivos próprios e nós temos os crimes omissivos impróprios. Os impróprios é aquele crime que nós temos o dever de agir. Nós temos o dever de agir, tá? Quem é que tem o dever de agir, professor? O dever de agir é aquele cara que tem a obrigação de um dever de cuidado, um dever de proteção, um dever de vigilância. Por exemplo, é o caso do nosso pai, da nossa mãe, o bombeiro militar. Essas pessoas, elas têm a obrigação, têm o dever de agir, têm o dever de evitar aquilo ali, quando possível. Tá certo? Então, essas pessoas é a figura do garantidor. Eles têm o dever de agir, tá? Então, para essas pessoas, importa o resultado. Por que, professor, vai importar o resultado? Presta atenção. Imagina uma mãe vendo a sua filha estuprada. Ela está vendo que está sendo estuprada e ela não deixa estar nem aí. Se omitiu. A menina menor não tem como se defender e está sendo estuprada e a mãe está vendo. Condizente com aquilo. A mãe não está fazendo nada. Será que ela vai responder por alguma coisa? Vai. Ela está se omitindo? Tá. Então, por isso que eu disse que importa o quê? O resultado. Por quê? O resultado do que está acontecendo. Por exemplo, a menina não está sendo estuprada? Então, a mãe tinha o dever de agir, ela está se omitindo. Então, como ela tem o dever de agir, ela é imprópria. Então, a mãe vai responder por estupro, por isso que diz que importa o resultado. Ela vai responder por estupro, por omissão imprópria. Entendeu? Estupro por omissão imprópria. Através da relação de omissão impropriamente, porque ela tinha um dever de agir. Né? O dever de cuidado, proteger, vigiar aquela criança. Por isso que importa o resultado. Beleza? Mesma coisa do bombeiro militar, salva-vidas, que deixa o cara se afogar. Ele está vendo o cara se afogar, está se omitindo, intencionalmente, ele responde pelo homicídio dolosamente por omissão imprópria. Tá bom? Então, essas pessoas elas têm o dever de agir. Cuidado que nas provas, às vezes, eles trazem crimes comissivos por omissão. Tá certo? É a mesma coisa que crime omissivo impróprio. Quem tem o dever de agir também, pessoal, é quem assumiu a responsabilidade de impedir também aquele resultado. Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Ó. Imagina uma diretora da escola que assume a responsabilidade de impedir qualquer resultado lesivo aos alunos. Bom, se ela assumiu a responsabilidade de impedir aquele resultado, se acontece alguma coisa com o menino, ela tinha o dever de agir e ela viu, teve a intenção, analisou, viu e não fez nada, tá certo? Ela teve a intenção de fazer aquilo. Então ela responde, importa o resultado. Ela vai responder pelo que aconteceu com ele. Tá certo? Caso outra pessoa venha fazer alguma coisa com ele. Os professores, os médicos, os enfermeiros, em relação aos pacientes, entreguem aos seus cuidados. Quando é entregue aos cuidados do médico, aquele médico assumiu uma responsabilidade. Aquela enfermeira, ele assumiu a responsabilidade, ele tem a responsabilidade de impedir que aconteça alguma coisa com aquele paciente. Tá certo? Então, vamos lá. Quem também criou o risco, também, né, vai entrar dentro do crime omissivo impróprio. Como assim, professor? Me dá um exemplo em relação a criar o risco. Né? Por exemplo, o cara acendeu uma fogueira para queimar seu lixo. Entretanto, esqueceu de apagá-la, ocasionando um incêndio de grandes proporções, atingindo o imóvel do vizinho, que vem a óbito. Opa, o vizinho morreu. Não foi?
Olha que interessante, ó. Ele criou risco fazendo essa fogueira dele. Entendeu? O vizinho morreu. Então, pela negligência dele, ele vacilou e morreu. Pô. Ele esqueceu de apagar. Então, por isso que o resultado importa. O rapaz morreu. Então, ele vai responder, sim, aí na sua forma culposa. Né? O que é que vai acontecer? Ele vai responder por homicídio culposo. Ele não teve a intenção. Por omissão imprópria. Beleza? Então, tá aí. Por omissão imprópria. Então, quando ele acende a fogueira, ele cria um risco. Beleza? Então, se acontecer alguma coisa com o cara, ele vai assumir a responsabilidade. Né? Tem aquele termo que a gente diz, ó, você acende uma fogueira, se acontecer alguma coisa comigo, você assume a responsabilidade. Por quê? Porque ele criou o risco. Aí ele vai responder pelo ato dele. Entendeu? Por omissão imprópria. Ok? Então, cuidado. Esse aspecto deve ser anotado no seu caderno. Professor, existe erro de tipo em relação ao dever de agir para evitar o resultado? Como assim erro de tipo? A gente já estudou que o erro de tipo é como se fosse um equívoco. Dá para ter algum tipo de equívoco na hora da omissão imprópria? Vamos analisar um caso. O salva-vidas avista um banhista se debatendo em águas rasas de uma praia, imaginando que ele não estava se afogando. Na verdade, ele estava brincando, dançando, né, com outra pessoa. Ele está lá na torre dele, deu uma olhadinha e viu que o cara achou que o cara estava brincando. Só que, na verdade, ele estava se afogando. Então, ele nada fez. Né? Então, posteriormente, tal banhista é retirado do mar sem vida por terceiros. Olha aí, o salva-vidas viu, achou que ele estava, na verdade, era brincando, dançando. Né? Estava em águas rasas. Então, tá aí. O banhista foi retirado sem vida. Vixe. E aí, professor? O que é que vai acontecer? Nessa hipótese, é possível um reconhecimento de erro? É. O que é que vai acontecer? Aqui, pessoal, teve um erro no elemento constitutivo do tipo. Ele não teve a intenção de fazer aquilo ali. O salva-vidas, talvez, se ele achasse, visse que o rapaz estava se afogando, ele até ia salvar. Só que ele achou que ele estava brincando. Ele entrou em erro. Tá certo? O salva-vidas entrou em um erro. Entendeu? Aí a gente vai lá, voltar naquela parte que eu expliquei para vocês. Ó, vou voltar rapidinho aqui para mostrar. Se é um erro de tipo, a gente vai analisar duas situações. Se ele era inevitável ou se ele era evitável. Se ele era inevitável, aquela situação, realmente não tinha como evitar, vai excluir o dolo e vai excluir a culpa. Então, exclui o fato típico, logicamente não vai haver crime. Se for evitável, se dava para evitar aquela situação, entendeu? Alguma situação que dava para evitar aquele batimento, aquela situação de que ele achando que era brincadeira, mas, por exemplo, se ele tivesse ido verificar, eu acho que ele está brincando, mas eu vou lá para tirar a minha dúvida. Não é? Dava para evitar, pô. Se dá para evitar, logicamente, ele não teve a intenção de que o rapaz morresse. Exclui o dolo de qualquer forma. Ele não teve a intenção. Mas, se o homicídio tiver a previsão da forma culposa, ou seja, por negligência, imprudência ou imperícia, então ele pode ser punido na sua forma culposa. É o que vai acontecer com ele. Entendeu? Então, nesse caso, ó, desse salva-vidas, aqui, o salva-vidas, na verdade, incorreu em um erro de tipo. Tá? Aí a gente vai só analisar a questão se era inevitável ou se era evitável. Então, existe a possibilidade, sim, dele responder, se for evitável, por homicídio culposo, né? Por omissão imprópria. Mesmo ele estando em erro, tá? Imprópria. Mesmo ele estando em erro, tá bom? Homicídio culposo, né? Não, por omissão imprópria. Mesmo ele estando em erro. Porque, na verdade, ocorreu um erro de tipo. Mas se era evitável, eu vou até colocar aqui, ó. Se era evitável, se dava para evitar, então ele pode responder por homicídio culposo por omissão imprópria. Por quê? Porque existe homicídio na sua forma culposa. Entendeu? Então, existe sim a possibilidade de ocorrer um erro durante a visualização dele. Tá bom? Um erro de tipo. Então, vamos lá.
não cabe a incidência de erro de tipo nos crimes omissivos e espúrios. Espúrios, pessoal, a mesma coisa que impróprio, tá? Impróprio. Olha, quando ele diz que não cabe a incidência de um erro de tipo nos crimes omissivos e espúrios, nós aprendemos que isso aqui está o quê? Errado. Simples? Beleza? Então vamos lá. Agora vamos estudar a questão dos crimes omissivos próprios. Tá certo? Crimes omissivos próprios, diferentemente dos crimes omissivos impróprios. Os crimes omissivos próprios, pessoal, é aquela conduta negativa, pois na verdade o cara não fez o que a lei determinou. E para o crime omissivo próprio não importa o resultado. Tá certo? Então a lei ela vai dizer que se você não fizer aquilo, você vai responder pelo aquele artigo. Por exemplo, uma pessoa que não presta assistência à pessoa ferida. Eu não estou falando do bombeiro, estou falando de qualquer pessoa. Vamos supor, uma pessoa que não prestou assistência àquela pessoa ferida, tá certo? Ela responde pelo crime de omissão de socorro pelo artigo 135. Independentemente se aquela pessoa morreu ou não. Porque o resultado não importa. Tá certo? Então, só o fato dela ter se omitido e não prestar aquela assistência à pessoa ferida, quando ela podia, ela responde pela omissão de socorro previsto no artigo 135. Outro exemplo. O funcionário que deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. Como assim, professor? É aquele crime de condescendência criminosa previsto no artigo 320 dos crimes contra a administração. Ou seja, se o funcionário, não superior, deixa de responsabilizar um subordinado seu, que ele está vendo o cara cometer uma infração e não fez nada, se omitiu. Ah, professor, importa o resultado? Não. Aqui existe o crime próprio para isso, é o crime de condescendência criminosa, né? Que é um crime de forma omissiva. Então, quando ele é próprio, não importa o resultado, ele vai responder por aquilo e pronto. Tá? É uma conduta negativa, pois não faz o que a lei determina. Quando eu falar impróprio, você vai lembrar de quem tem a figura do garantidor, ou seja, do dever de agir. Tá? Aquele cara que tinha um dever, o bombeiro, o pai, a mãe. Isso é o crime omissivo impróprio. O próprio é qualquer pessoa que esteja prevista nas condutas separadas, né? Condutas isoladas por omissão. Coloquei como exemplo a própria omissão de socorro. O crime de condescendência criminosa também é uma forma de crime omissivo próprio. Beleza? Então vamos lá. Então a gente encerra essa parte de relevância da omissão durante os crimes. Beleza? Respondemos aqui. Então vamos entrar aqui no nosso outro assunto, quarta questão. Acerca dos princípios aplicáveis ao direito penal e das disposições gerais acerca dos crimes contra o patrimônio. Então, vamos lá. No crime de favorecimento pessoal, a prestação de auxílio por irmão do criminoso configura hipótese de redução de pena. Pessoal, professor, eu nunca vi essa matéria. Tipos penais, que costuma cair muito em prova e caiu agora em 2020 pelo CESP. A questão da diferença do favorecimento pessoal para o favorecimento real. Olha o nome, ó. Favorecimento pessoal. Pessoa. Por exemplo, o que é esse crime de favorecimento pessoal? Vamos supor que o cara é um autor de um crime. A pessoa. Aí ela está se escondendo da polícia, ela entra na casa da pessoa, uma casa de uma pessoa, a pessoa, não, fica aqui em casa. Não, pode ficar aqui em casa. Se a polícia passar aqui, eu digo que você não está aqui. Aí chega a polícia lá e pergunta, aí, meu, o cara tá aí, não sei o que, não sei o que. O cara sabe que o cara tá lá e o cara tá favorecendo o cara. Ou seja, ele diz, não, seu polícia, não tem, ele não passa por aqui não tem ninguém aqui não. Isso aí é favorecimento pessoal, tá? Ele está favorecendo o autor do crime. Agora, cuidado. Se quem está prestando esse auxílio é o CAD, o que é o CAD, professor? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Ó. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aí, essa pessoa ela é isenta de pena. Por quê? Vamos supor que essa pessoa que está favorecendo esse autor do crime seja o irmão dela. O cara que diz, não está aqui não. Geralmente acontece isso, né? Então, ele é isento de pena. Infelizmente, porque ele é irmão dele. Né? Porque ele prestou auxílio, logicamente é irmão. Tá bom? Diferentemente do 349, que é o favorecimento real. Quando eu falar favorecimento real, ele está favorecendo o objeto do crime. Agora vamos supor, o cara roubou um carro. Aí o cara tem uma garagem lá, o amigo tonto, né? O amigo
vacilão, amigo tonto. O bicho é todo lesado. O que acontece? Ei, irmão, coloca aquele teu carro lá na garagem, né? Coloca o teu carro na garagem, que na minha garagem não tem como eu colocar esse carro não, só enquanto eu abaixo a poeira, entendeu? Aí o cara, não, beleza. Não, é porque eu, né, tal, eu furtei aqui e tal. Beleza, coloca em casa. Só que o cara não participou, fora dos casos de coautoria, porque se ele for coautor, logicamente ele responde pelo crime de furto. Eu tô falando do cara que é um amigo tonto, ele furta, vai lá na casa do amigo, meu irmão, e aí, como é que tá? Cara, furta esse carro aqui e tal, o cara coloca aí, no seu caso. Beleza? O cara tá favorecendo o objeto do crime, ó. Entendeu? Fora das figuras de receptação, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele coloca o objeto do crime na garagem do cara, o carro que ele furtou, o amigo tonto, e deixa lá. Entendeu? Enquanto abaixa a poeira. Não é não? Depois ele pega. Ele está favorecendo quem? Favorecendo o cara, o autor do crime, e está guardando o objeto do crime. Agora, vamos supor que se for o irmão que está favorecendo, guardando o objeto do crime, se for cônjuge, ascendente, descendente e irmão, é isento de pena em relação ao objeto? Não. Só vai ser isento de pena se ele estiver resguardando o cara que é autor do crime. Se for o objeto do crime, no favorecimento real, não é isento de pena, caso seja o irmão, cônjuge, ascendente ou descendente, que esteja favorecendo aquele cara, aquele autor do crime, tá? Então não confunda. Favorecimento pessoal, você lembra do autor do crime, e favorecimento real é o objeto que foi aí fruto do crime, tá bom? Então, beleza. Vamos aqui na quarta questão. No crime de favorecimento pessoal, ele está favorecendo a pessoa, o autor do crime, a prestação do auxílio por irmão do criminoso configura hipótese de redução de pena, não. Se ele é irmão, na verdade, é isento de pena. Se ele é irmão, ele é isento de pena. Se o cara aqui, a polícia foi lá, a polícia perguntou, o cara tá aí? Disse, não, o cara não tá aqui não. Entendeu? O cara não tá aqui não. Se o cara for irmão dele, esse cara, o irmão dele não responde por nada. Que a lei diz que ele não vai responder por favorecimento real porque ele vai ser isento de pena. Porque é irmão. Entendeu? Então não é redução, é isenção de pena. Ok? Então vamos lá. Vamos aqui nessa próxima questão. Quinta questão. Responda as questões abaixo. Considera-se como agente público aquele que, mesmo que por período determinado e sem remuneração, exerce mandato, cargo, emprego ou função pública. Aqui é um texto do Marcelo Alexandre, do Vicente de Paulo, Direito Administrativo Descomplicado. Aí. Vamos aqui o que é que o CESP trouxe na questão. Agentes credenciados e agentes delegados não se enquadram como funcionários públicos para fins penais. Pessoal, nós vamos estudar agora o que é o conceito de funcionário público para fins penais. Olha que interessante. O conceito de funcionário público para fins penais é um conceito muito amplo. Ele diz, olha esse trecho. Para o direito penal, funcionário público é aquele que exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente, ou seja, mesmo aquele cargo temporário, e mesmo que não receba remuneração, adotando-se um conceito ampliativo de funcionário público. Então, o conceito de funcionário público ele é amplo, tá certo? Só que nós temos que entender, vamos analisar se os agentes delegados e os agentes credenciados se enquadram nesse conceito de agente público. Vamos lá, funcionário público. O que seria um agente delegado? O agente delegado são particulares que recebem a incumbência de exercer determinada atividade, obra ou serviço público e fazem em nome próprio, por sua conta em risco, sobre a permanente fiscalização do poder delegante. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de ônibus, o governo vem me contrata para que eu forneça aquele serviço na cidade de ônibus coletivo. Bom, eu sou um particular, eu recebi uma espécie de contratação. Eu vou estar prestando um serviço público, não vou? Vou sim. Então eu sou um agente delegado. O governo delegou para que eu praticasse, deu execução para que eu praticasse aquele serviço público através da minha empresa. Tá certo? Então, esse cara, esse particular, ele é sim um agente delegado. Ele é sim, para fins penais, ele é considerado como uma questão do público, né? Do agente público. Então, por exemplo,
Exemplos, são concessionários, permissionários de serviço público, os leiloeiros, né, os tradutores públicos, entre outros. Então, esse exemplo que eu coloquei, quando falar agente delegado, são aqueles particulares, tem uma certa empresa, o governo vai lá, faz uma espécie de contrato e aquela pessoa ela faz o serviço para o Estado. Né? O exemplo aí que eu coloquei foi dos ônibus coletivos. Tá certo? Porque o Estado ele não tem um aparato de comprar todos os ônibus ali e prestar aquele serviço. Então ele vai lá e contrata uma empresa, os delegados, e aquelas pessoas irão fazer o serviço público. Tá? Então, esses caras sim são considerados agentes públicos para fins penais. Tá bom? Então, é interessante a gente entender que o agente delegante, que é o poder público, ele pode fiscalizar aquele particular que ele delegou aquelas funções, tá bom? Os agentes credenciados também são considerados para fins penais como agente público, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Os agentes credenciados são aqueles que recebem a incumbência da administração para representá-lo em determinado ato ou praticar de certa atividade específica e mediante a remuneração do poder público credenciado. Por exemplo, uma pessoa que tem a tarefa de representar o Brasil em determinado evento internacional, então está recebendo. Ele é um agente credenciado. Ele vai representar, praticar uma atividade específica, só que ele vai estar remunerado, né, pelo poder público, que vai estar representando aí o país. Então, esse agente credenciado, pessoal, ele tem por objetivo representar o Estado. Recebe remuneração e ele é considerado, sim, para fins penais. Ele pode praticar os crimes contra a administração pública, né? Então, é interessante a gente ter em mente que as questões estão cobrando quem é ou não é o funcionário público para efeito fins penais, tá certo? Então, nós temos que entender que as bancas estão cobrando, olha aqui, o conceito de funcionário público para os fins penais. Fulano, os agentes delegados, agentes credenciados, né, são considerados, sim, funcionário público para fins penais. O conceito ele é amplo. Até mesmo quem exerce atividade temporária ou também sem remuneração. É muito ampliativo, tá? Então, os agentes credenciados e os delegados também são considerados funcionários públicos para fins penais. Sexta questão. O funcionário X deixou de praticar indevidamente um ato de ofício, com o fim de satisfazer um sentimento pessoal. Com essa conduta, o funcionário X praticou o crime de prevaricação. Pessoal, iremos estudar para a gente poder resolver essa questão. Aliás, vamos aqui resolver, né, a questão que está faltando. A quinta questão. Agentes credenciados e agentes delegados não se enquadram como funcionários públicos para fins penais. Como ele está dizendo que não se enquadra, deixa a questão errada, porque os credenciados e os agentes delegados são sim funcionários para fins penais. Acabamos de visualizar, ok? Então vamos aqui na próxima questão. Pessoal, nós vamos começar a estudar a questão dos crimes contra a administração pública, que é uma aposta minha durante essas provas, e o CESP nunca deixou de cobrar. Não é à toa que as provas de 2020 e 2019 sempre cobram esse assunto, tá? Até porque você vai ser funcionário público, né? Você tem que saber os crimes que você pode praticar. O crime de prevaricação é um dos crimes que mais caem na prova. O que é prevaricar, pessoal? É quando você retarda ou deixa de praticar indevidamente um ato de ofício ou pratica contra uma disposição expressa em lei. Tá? Para quê, professor? Para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Então, a palavra-chave no crime de prevaricação é a questão para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Repita comigo. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Tá certo? Então, daqui eu coloquei para vocês. Por exemplo, se um funcionário da prefeitura chega para ver que tem um alvará todo irregular, né? O cara tá todo irregular, o cara olha, aí diz, não, eu tô com problema lá em casa, cara, eu não vou fazer nada hoje não. O cara tá vendo que a irregularidade deixa de fazer para satisfazer o interesse pessoal dele, o sentimento pessoal dele, que ele tá sentindo, tá certo? Então isso é prevaricar, deixar de fazer o que tem que fazer para um sentimento pessoal ou satisfazer o interesse. Então o funcionário público não pode estar fazendo isso. Ele tem um ato de ofício para praticar aquilo ali, viu aquela irregularidade, deixou de agir para satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal dele. Não pode, isso é prevaricação, tá? Então,
A palavra-chave está na questão de satisfazer o interesse próprio. Beleza? Então vamos lá. Não confundir prevaricação com corrupção passiva privilegiada. Como assim, professor? Corrupção passiva privilegiada? Presta atenção. Ó, a corrupção passiva privilegiada é o famoso favorzinho gratuito. Né? Favorzinho gratuito. Como assim? Vamos supor que esse funcionário da prefeitura está lá fiscalizando, né, os locais onde não se avará e tal, aquela coisa toda, sem as licenças devidamente corretas, né? E aí ele chega no supermercado, ele agiu, ele viu que estava errado, ele agiu, ó, já não prevaricou, ele agiu. Ele foi lá querer multar, né, recolher, só que a mulher começou a chorar, disse que tinha 3 filhos para cuidar, tinha aquela situação toda, e só tinha aquilo ali e tal. Aí o cara se sensibilizou e cedeu o pedido. Ganhou alguma coisa? Não, ganhou nada. Ele até ia agir, mas ele cedeu um pedido da mulher. Essa questão de ceder o pedido é como se ele estivesse fazendo um favor para ela gratuitamente. É o que a gente chama de corrupção passiva privilegiada. Não vou confundir prevaricação com a corrupção passiva privilegiada. Para prevaricação, o cara deixou de praticar, retardou, mas pelo sentimento de interesse pessoal dele. Né? Aqui na corrupção passiva privilegiada, a mulher pediu. Ele cede um pedido. Beleza? Ele até ia praticar, mas ele cedeu o pedido. Ok? Então vamos lá. Responder a questão. O funcionário deixou de praticar indevidamente um ato de ofício com o fim de satisfazer o sentimento pessoal. Isso aqui de cara já caracteriza o quê? Prevaricação. Né? Prevaricação. Ok? Então, com essa conduta, o funcionário praticou o crime de prevaricação. Questão correta. É isso aí, o que a gente acabou de estudar. Não confundir prevaricação com o crime de corrupção passiva privilegiada. Questão de número 7. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É o texto do crime praticado por funcionário público contra a administração em geral, denominado concussão. Pessoal, vamos aqui fazer uma mega revisão, um passeio por vários crimes contra a administração que podem estar caindo na tua prova, tá certo? Eu acredito que se cair uma questão de crimes contra a administração, nesse nosso bate-papo, nessa nossa correção de simulado, a gente vai estar acertando essas questões. Vamos lá. Pessoal, coloquei alguns principais crimes contra a administração pública, tá certo? Vamos aqui só dar uma olhada nas palavras-chave que a gente pode estar encontrando dentro das questões, tá bom? Então vamos lá. O crime de peculato, pessoal. Peculato, primeiramente, no âmbito, uma visão mais geral, é quando o funcionário público, ele deixa de, na verdade, ele se apropria, né, de um dinheiro, de um valor, de um bem da administração, em razão do seu cargo. Então, o peculato é como se fosse uma apropriação indébitas no âmbito civil. Só que, na verdade, como é um funcionário público que está praticando contra a administração em razão do cargo que ele exerce, aí não é chamado de apropriação indébita, mas sim chamado de peculato. Então, vamos supor em razão da função dele, ele se apropria, né, de um bem, de um dinheiro, em razão da função que ele exerce. Só que nós temos várias subespécies de peculato. Por exemplo, o peculato da apropriação é quando você se apropriou de algo, né, que você tem a posse em razão do seu cargo. Então, o cara lá tem a posse de um computador, tá lá na sala dele, onde ele trabalha, em razão do cargo dele, ele tem acesso. Aí ele chega um tempo lá que, eu tô sem computador lá em casa, eu vou levar esse computador lá para casa e fica por isso mesmo. Ele tem a posse em razão do cargo dele, entendeu? Isso se chama peculato da apropriação, é crime contra a administração pública. Beleza? Peculato furto. Aí você subtrai ou concorre valendo-se do cargo. Professor, um particular, ele pode estar respondendo contra crime contra a administração pública também? Pode. Por exemplo, se um cara sabe da condição, ele tem que saber da condição que o outro é funcionário público. Se ele sabe, e aí ele concorre com ele para furtar aquele bem da administração, o civil lá, que está concorrendo, vai sim responder por peculato também.
tá certo? Mas ele é um elementar do crime, tá certo? Ele tem que saber da condição de funcionário público dele. Então tá aí. Peculato furto, ele subtrai ou concorre valentes do cargo. O que seria o peculato culposo? Aí ele está concorrendo culposamente. Por exemplo, o cara tem a sala dele, responsável pela sala dele, aí saiu para tomar um café. Deixou a sala toda escancarada e toda a sala toda aberta. Negligenciou. Entrou, galera pulou lá, invadiu lá o órgão público, levou os computadores tudinho. Aí o chefe pergunta: e aí, meu irmão? Ai, meu Deus, é porque eu deixei a porta aberta, não sei o quê. Meu irmão, você responde por peculato culposo. Você concorreu, nem que, não, na verdade você não tinha intenção, né? Mas pela negligência sua, você acabou fazendo com que a outra pessoa foi lá, ó, né, e cometesse aquele crime. Você vai concorrer culposamente com aquele crime, tá? Aí tem a questão da reparação também, né? Então vamos lá. Peculato desvio. Peculato desvio é quando você desviou em proveito próprio ou de uma terceira pessoa algum bem, um valor, tá certo? O peculato eletrônico, né, que é a inserção de dados falsos, é quando, por exemplo, tu tem acesso a tu tem autorização, tu tem acesso aos dados, né, do órgão, das coisas, aí tu, em razão da função, tu começa a inserir um dado falso ou alterou alguma coisa, um valor que era verdadeiro, só porque tu tinha em razão da função. Isso é peculato eletrônico, tá? Você inserir facilita a inserção de dados falsos, né? Ou então exclui um dado verdadeiro em razão da sua função que você ocupa, que você tem acesso àquela coisa. Se você faz isso, pessoal, errado, tá? Você pode responder por peculato eletrônico. Então, muito cuidado, que o peculato ele é em razão da função. Você se apropriou de algo, ou que tem aquela posse, um bem, um dinheiro da administração, em razão da sua função, tá bom? Então, vamos lá. Concussão, a palavra-chave está em exigir, tá? Como assim, professor, exigir? Você vai exigir uma vantagem devida em razão da função, da sua função. Por exemplo, até mesmo, pessoal, o cara que nem assumiu, nem tomou posse ainda, mas passa no concurso, vai tomar posse, ele pode até cometer o crime de concussão, tá? Por quê? Por exemplo, tu sabe que um amigo teu tem, um desafeto teu tem lá o alvará, na verdade está vencido, né? Tá tudo vencido lá, a licença dele. Aí tu chega lá, vai trabalhar no órgão justamente de fiscalização. Aí o cara vai exigir, ó, meu irmão, se tu me der tanto, ó, quando for amanhã eu tô assumindo o serviço, viu? Amanhã eu vou vir aqui, vou caçar, vou levar tudo, tá certo? Pensa que eu não tô sabendo que tua licença aí tá toda errada aí, ó. Então vou exigir uma vantagemzinha aí, em razão da minha função, para que você continue aberto aí. Cara, você tá exigindo. Isso é crime de concussão, viu? Exigir. Então a palavra-chave, o verbo é exigir, tá? Excesso de exação. O que seria esse excesso de exação, pessoal? O excesso de exação é quando você, funcionário, exige um tributo indevido. O cara não tinha necessidade, não existia aquela cobrança. Aí você está exigindo aquele tributo. Ou, se na verdade o tributo era devido, né? E você utilizou formas vexatórias para cobrar aquele tributo. Então, isso é crime, tá? Crime de excesso de exação. O crime de corrupção passiva, tá certo? É aquele crime onde o funcionário ele solicita, ele pode solicitar, receber ou aceitar uma vantagem ou promessa de vantagem, tá? Para ele deixar de praticar um ato de ofício dele. Por exemplo, um funcionário da prefeitura, por exemplo, né, um funcionário público, a pessoa chega lá, tá toda errada, né? Aí o que acontece? Não, meu irmão, ó, dinheiro, ó, bota dinheiro no bolso dele e ele, ó, deixa passar, né? Isso é corrupção passiva, pessoal. O cara recebeu. E o cara que ofereceu o dinheiro, ele comete corrupção ativa, ele é o ativo. Então ele está oferecendo, então ele comete corrupção ativa. E eu, funcionário público, recebi o dinheiro, a vantagem, cometo corrupção passiva, tá? Até mesmo o fato de você solicitar, ó, só o fato de você solicitar, e aí, meu irmão, tem como uma ajudinha não para nós aí? Um faz-me rir, né? Como se diz. Pois é, só o fato de você solicitar, né, aceitar aquela vantagem, você está cometendo crime de corrupção passiva, tá bom?
Então, muito cuidado. Você é o passivo, você recebe, tá? Então, tá aí. Então, ó, esse crime é um crime formal, tá? Só a conduta de você solicitar, pessoal, já caracteriza o crime de corrupção passiva, viu? Só solicitar. Você é funcionário, cara, só solicitar a vantagem, né? Um dinheiro ou alguma coisa em troca de outra coisa. Só o fato de você solicitar já caracteriza a corrupção passiva, tá? E se o cara oferecer e você concordar e aceitar, você também comete crime de corrupção passiva, tá? Então, cuidado com esses verbos, ó. Solicitar, receber, aceitar a vantagem ou promessa de vantagem. Já falei para vocês da privilegiada, é quando você cede o pedido. Então, na verdade, a palavra-chave da corrupção passiva privilegiada é quando ocorre uma cessação, na verdade, ele cede, né, a um pedido de alguém. Lembra que eu falei da história da mulher que estava desesperada porque o funcionário ia multar? Aí ela chorou, chorou, chorou até que o funcionário fez um favorzinho para ela gratuitamente e cedeu o pedido. Cuidado, isso é corrupção passiva, tá? Então, deixar de praticar um ato de ofício cedendo a um pedido de terceiro, tá? Então, vamos lá continuar no nosso principais crimes contra a administração. Crime de prevaricação, pessoal. O que seria esse crime de prevaricação? Já falamos. Você retarda ou não pratica um ato de ofício por interesse ou sentimento pessoal seu, tá? Então, tá aí. A prevaricação imprópria, ó, danado para cair no DEPEN essa aqui, viu? Quando um diretor de uma penitenciária ou agente dolosamente não impede o acesso a celulares e rádio. Lá na LEP, nós sabemos que se o preso ele está com celular, o aparelho, né, de celular, ele comete transgressão, na verdade, uma falta de natureza grave. Não é isso? Falta de natureza grave. Então, nesse caso, pessoal, o diretor penitenciário ou até mesmo o agente dolosamente, né, porque se for culposamente não é crime, não impede o acesso a celular e a rádio, viu? Então, isso aqui é uma espécie de prevaricação imprópria, tá bom? Então, é só lembrar do diretor da penitenciária, né, que deixa entrar o agente dolosamente que não impede o acesso a celular e a rádio, ok? Então, grife esse daqui pode ser uma aposta minha na prova. Prevaricação imprópria. Condescendência criminosa. O que é condescendência criminosa? Nós, quando estudamos a questão da relevância da omissão, nós estudamos a relevância da omissão própria. E o crime de condescendência é uma espécie de omissão. Por exemplo, é quando você não pune o subordinado por indulgência sua. Você vê o subordinado praticando aquela infração e deixa para lá, se omitiu e não fez nada. Isso é condescendência criminosa, tá? Crime contra a administração pública. Corrupção ativa, já falamos, é quando quem oferece ou prometeu a vantagem ao cara, né, uma trocazinha de favor, não é isso? Para que o cara não fizesse os deveres de ofício dele, funcionário público. Acontece muito isso em toda a administração pública. Beleza? Então, isso é errado, pessoal. Tá certo? Corrupção ativa é quem oferece, né, quem promete a vantagem. Tá certo? A pessoa, para o funcionário público. Se o funcionário público recebe, o funcionário público comete o crime de corrupção passiva. Beleza? Então, é esse aspecto que a gente tem que ficar ligado nessa revisão. Ok? E o crime de corrupção passiva, pessoal, crime de corrupção, crime formal. Basta a conduta para se consumar o crime. Tá bom? Caracterizar o crime. Então, vamos continuar aqui. Crime de descaminho, crime de contrabando. Né? Crime de descaminho, pessoal, é quando a mercadoria entra no país, mas ela não na verdade, não é pago os impostos devidamente. Tá? É uma mercadoria até permitida, mas ela entrou sem pagar os devidos impostos. O contrabando, a mercadoria ela é proibida. Ó, o contrabando, a mercadoria ela é proibida. Então, ela é importada ou exportada, tá certo? De forma proibida entrando no país. Aí é contrabando, tá? O favorecimento real impróprio também, outra aposta minha de prova, principalmente no concurso do DEPEN, ó, assim como a prevaricação imprópria. Esse crime aqui, ó, favorecimento real. Nós aprendemos que o favorecimento real está relacionado com o objeto, né? A questão do objeto da coisa, que foi fruto de um crime. Aí você favoreceu, por exemplo, lembra do carro do exemplo da garagem, do amigo tonto, que foi inventar de colocar lá, ajudar o amigo dele, colocar o carro na garagem, não é isso? Enquanto abaixava a poeira e depois ele pegava.
Ele está favorecendo um amigo dele que praticou aquele crime de furto. Esse cara que está guardando esse objeto comete crime de favorecimento real. Agora, o favorecimento real impróprio, né, é aquele quando o particular, aquela pessoa que leva, por exemplo, o aparelho celular para dentro do presídio, aquele particular que leva a pessoa, né, para dentro do presídio. Pois é, nesse caso, cara, é o crime de favorecimento real impróprio, tá certo? É um crime que tem uma tipificação própria, ok? Tipificação própria. Tipificação própria, ok? Então, passamos por todo esse resumo aqui dos principais crimes contra a administração pública, tá certo? Então, vamos responder nossa questão. Apropriar-se, agora fica fácil, né? O funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do seu cargo. Já remete ao crime de quê, pessoal? De peculato. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É o texto do crime praticado por funcionário público contra a administração em geral, denominado concussão não. No caso, quando ele se apropriou em razão do cargo, isso aqui é o crime de quê? Peculato. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Oitava questão. Opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio é conduta que configura o crime de desobediência. Será, pessoal? Para a gente responder, vamos aqui estudar um pouco da teoria, entender a diferença entre resistência e obediência, tá? O que seria, professor, resistência e obediência? São crimes, tá certo? Previsto no nosso Código Penal. O artigo 329, ele traz o crime, pessoal, de resistência. Olha o que é que o caput do artigo vai trazer para vocês. Opor-se a uma execução de um ato legal mediante violência ou grave ameaça. Então, o segredo está aí. A funcionário competente para executar ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Crime e pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Um crime de menor potencial ofensivo, né? Aí pena máxima, no máximo 2 anos. Então, geralmente aqui esse crime vai para o GCRIM, né? Juizados especiais criminais, pequenas causas e já era. O que acontece, pessoal? A resistência é quando, por exemplo, o funcionário dá uma ordem legal e ele se opõe a essa ordem mediante a violência ou grave ameaça. Ele não executa, tá? Já o crime de desobediência, que é o artigo 330, né, é o crime de desobedecer a ordem legal de um funcionário. Por exemplo, se o funcionário dá uma ordem legal e a pessoa não cumpre, essa pessoa vai responder, né, pelo artigo 330 por desobediência a uma ordem legal de funcionário público, tá? Uma ordem legal. Crime de desobediência. Na desobediência não tem a questão da violência ou da grave ameaça, tá? Somente do crime de resistência. Então tá aí, ó. A diferença, pessoal, entre resistência e a desobediência tá na questão do emprego da violência ou da grave ameaça. Onde é que tem resistência, pessoal? Onde é que tem a violência ou a grave ameaça? Na resistência. Na desobediência, o funcionário dá a ordem e ele desobedece só. Mas não tem a violência ou grave ameaça. Tá bom? Então, o cara que resiste na hora, né? Fica metendo a pé lá, resistiu, vai ser preso. Interessante a gente citar, por exemplo, o pai que procura resistir à prisão legítima do filho. Agora, o filho está sendo preso, né? O filho está sendo preso, resistindo à prisão. Então, o crime pode responder pelo crime de resistência. E o pai, professor, que resistiu à prisão do filho, prisão legítima do filho. Ele responde por alguma coisa? Responde por resistência também. Ó, o sujeito ativo do crime de resistência, que é aquele cara que pratica o núcleo do tipo, pode ser uma pessoa alheia à execução do ato. Como assim, professor? Que é justamente o pai. Quem está sendo preso não é o filho, mas o pai está resistindo à prisão do filho. Uma prisão legítima. Esse pai responde sim, pode ser sujeito ativo do crime de resistência, tá? Vocês vão ver muito sem inatividade policial. Resistência. Bom? Então, pode sim ser uma pessoa alheia à execução do ato. O STJ entende que não é possível a questão da insignificância
na resistência, tá? Não posso aplicar o princípio da insignificância na resistência, tá certo? Não tem aqueles princípios do Mari, né? Aqueles requisitos. Mínima ostensividade da conduta, ausência de periculosidade, resistência, né? Reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da conduta. Não tem isso aí. O STJ entende que não é possível aplicar o princípio da insignificância na resistência, tá? Então, vamos lá. Importante a gente não esquecer que desobedecer uma ordem do agente de trânsito, pessoal, não configura o crime de desobediência. Sério, professor? Pois é. Desobedecer a ordem do agente de trânsito não configura o crime de desobediência. Tá certo? Então, a gente não pode esquecer. Aí foi uma decisão. Beleza? Interessante a gente entender isso aqui. Então, vamos aqui responder a nossa questão. Opor-se à execução de um ato legal, olha o bizu, mediante violência ou grave ameaça a uma ordem de um funcionário que é competente, né, ou a que esteja prestando auxílio, é conduta que configura o crime de desobediência. Desobediência, não. Aí é o crime de resistência. Tá? Nesse caso, como é mediante violência ou grave ameaça, aqui é resistência. Ok? Crime de resistência. Show! Então, vamos lá, né? Continuar nossos estudos. Questão número 9 do nosso simulado teórico também. No âmbito do direito penal, aplica-se em regra o princípio do tempus regi actum, por meio do qual se deve aplicar a lei penal em vigor na data da prática do ato delituoso. No entanto, se a nova lei, mesmo não estando em vigor na data do crime, for mais benéfica ao acusado, deverá retroagir para ser aplicada no caso concreto. Pessoal, antes de nós resolvermos essa questão, nós vamos só fazer uma mini revisão da questão da retroatividade da lei penal, tá? Olha que interessante esse caso. Pessoal, aqui nesse lapso temporal, essa lei A estava em vigor. Então, aqui, ó, a partir daqui, ela entrou em vigor. O fulano aqui, né? O fulano foi condenado pelo crime de furto. Esse crime, logicamente que essa lei que está em vigor, prevê o crime de furto. Ou seja, a partir do momento que essa lei entra em vigor, ela está regendo o ato. Ela rege todos aqueles atos posteriormente. Ou seja, é o tempo regi actum. Todos os crimes que forem cometidos dela daqui para frente, vai estar sendo regido aqui pela essa lei A. Ela é que está dizendo que é crime ou não é. Aí vamos supor que ele já foi aqui condenado pelo crime de furto, que a lei prevê, né? Aí mais na frente, ele já está, inclusive ele já está até cumprindo lá a pena dele. Ele está cumprindo lá, por exemplo, em regime fechado, na penitenciária, né? Juiz de execução penal. O que acontece? Mais na frente, entrou em vigor uma lei B. Essa lei B, ela pode, por exemplo, se ela abolir ou melhorar a pena, se ela abolir ou melhorar a pena, ela vai retroagir. Por quê? Porque ela é benéfica. Como assim, professor? Vamos supor que essa lei B aboliu o crime de furto e o cara está condenado, está preso porque foi condenado pelo crime de furto. Ele vai continuar preso? Não. Mesmo que já tenha transitado em julgado, essa lei B vai retroagir e vai soltar esse cara. Ou seja, vai cessar todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Todos os efeitos penais. Professor, e os efeitos civis? Cuidado, nós estamos trabalhando com retroatividade da lei penal. O efeito civil, se tiver que indenizar alguma coisa, continua. Ele só não vai ficar mais represo. Tudo de efeito penal vai morrer, vai cair por terra. Por quê? Vamos supor, se essa lei B abolir o crime, abolitio crimes, ou seja, não é mais crime o crime de furto, retroage e libera ele. Ah, professor, mas aí continuou sendo crime, mas na verdade só melhorou a pena. Ah, se melhorou a pena, também retroage. Tudo que for para beneficiar, vai retroagir. E vai beneficiar o réu, tá certo? Então, na verdade, pessoal, a retroatividade benéfica,
ela vai acontecer, tá? Em regra, a lei não pode retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Agora, vamos analisar o outro caso aqui. Está em vigor a lei A, né? E depois entrou em vigor uma lei A, não, aqui uma lei B, né? Coloca aqui lei B. Vamos lá. O que é que acontece? Nesse período da lei A, essa lei diz que beber não é crime. Aí o cara bebeu aqui nesse período, né? Aí depois entrou uma lei em vigor. Agora a gente vai analisar. Essa lei, se ela incriminar aquele crime, ou seja, a partir de agora beber é crime, é daqui para frente. Todo mundo que beber vai ser preso. Entendeu? É dali para frente. Professor, mas o cara bebeu bem aqui. Cuidado, a lei ela não pode retroagir para prejudicar. Ela só retroage para beneficiar. Entendeu? Então tá aí, ó. Todo mundo que beber depois que essa lei entrou em vigor é que vai ser preso. Tá vendo? Beleza? Agora, se essa lei, pessoal, na verdade ela não incriminou. Na verdade, ela piorou a situação, né? Vamos supor que essa lei A, o cara praticou um fato que é crime agora. Vamos supor que ele praticou um fato que é crime. Beleza? Se ele praticou um fato que é crime previsto nessa lei A, o que é que vai acontecer? Ele foi condenado. Show de bola. Aí depois veio uma lei B e agora essa lei, ó, ela piorou a pena do cara. Se ela piorou a pena do cara, que é em relação a esse crime aqui, será que ela vai retroagir? Será que ela retroage? Não, pessoal. Tá prejudicando, não retroage. E ponto final. Beleza? Então tá aí. Isso aqui é só uma forma de resumo aí da questão da retroatividade da lei penal. Então, bem simples. Se for benéfica, retroage. Tá? Se for para prejudicar, ela não retroage. Tá certo? Então, vamos aqui resolver nossa questão. No âmbito do direito penal, aplica-se em regra o princípio do tempus regi actum. Ou seja, a partir de quando aquela lei entra em vigor, ela vai reger a todas aquelas condutas, por meio da qual se deve aplicar a lei penal em vigor na data do ato praticado, do ato delituoso. No entanto, se uma nova lei, mesmo não estando em vigor na data do crime, ou seja, ela entrou em vigor, mas ela não estava em vigor na data do crime, for mais benéfica ao acusado, deverá retroagir para ser aplicada no caso concreto. Correto. Se ela é mais benéfica, ela retroage. Beleza? Se ela for mais benéfica, ela retroage. Beleza? Vamos aqui à questão 10. A retroatividade de uma lei mais benéfica não pode ser aplicada à medida de segurança. Ora, pessoal, medida de segurança é uma espécie de sanção. Uma sanção penal, tá? O que acontece? Se ela é mais benéfica, ele está dizendo que não pode retroagir? Pode sim. Ela pode retroagir sim. Se ela for mais benéfica, ela pode ser retroativa sim. Beleza? Então é bem simples. É só para a gente revisar, lembrar. Foi questão que foi cobrada agora recente, 2020, pelo SESC. Tá bom? Ficamos por aqui, pessoal. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço e estudem. Beleza? Até mais!